Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco desta segunda parola, dentro do tema Batalha Espiritual. Vamos falar um pouquinho mais sobre a armadura de Deus. No primeiro bloco, nós falamos a respeito do cinto da verdade, a couraça da justiça. E agora, neste segundo bloco, nós vamos falar sobre mais duas partes não vou falar de uniforme, né? Mas assim, é que o uniforme dá aquela sensação dos super-heróis, né? Que se vestia aquele uniforme e se sentia demais. Falando um pouquinho do soldado romano, era mais ou menos isso, né? Você toma seu café num copo do Homem-Aranha e você quer falar, aí, ó, tá vendo? Aí, depois ele vai colocar, Paulinho, aquela prensa francesa que nós não vamos entrar no debate aqui, porque senão o nosso canal pode ser cancelado por questões óbvias, né? Mas... Você perde o debate. Da prensa francesa, você perde o debate. Não vem, não. Mas eu não quero falar sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Pode ser o uniforme também. Show de bola. Então, vamos lá. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a sandália e sobre o escudo, né? Então, eu quero abrir aqui esse segundo bloco, falando da sandália, mas eu vou passar a palavra para vocês. Mas antes, eu preciso contar um caos, né? Um caos que faz parte aqui da minha vida. Então, você sei que está nos acompanhando há bastante tempo, você pode perceber que eu cito muitas vezes as coisas que acontecem aqui em casa, com a família, por onde a gente passa. E há muitos anos atrás, estava eu e a minha doce Priscila orando a respeito da armadura de Deus, quando a gente combinou, olha, eu oro um, você ora outro, eu oro um, você... mais ou menos que nem o Wilsinho fazia, né? Vestia toda aquela indumentária e tal. E aí eu ia lá orando, orei a minha parte, e quando começou a parte dela, ela falou assim, Senhor, abençoa a sandália da humildade, que deixe ser bastante... Tava no alto aquele negócio da sandália de humildade no programa de TV lá, cara, e bagunçou aqui. Cara, e quantas vezes nós oramos sem perceber pela sandália da humildade, que não tem nada a ver com o assunto. Mas vamos falar da sandália da paz. Grande Wilson. Como nós vamos falar? Primeiro eu queria deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Nós não vamos esgotar esse tema, porque a palavra do Senhor ela é rica, ela é maravilhosa nesse aspecto, e nós estamos fazendo algumas pinceladas a respeito daquilo, como o Arthur muito bem lembrou, de uma obra de um autor chamado Rick Renner, um homem que é um mestre na palavra, e quando ele nos instrui a respeito da armadura de Deus, ele vai trazer exatamente o que era a sandália do soldado romano. E, na verdade, diferente das sandálias da humildade que o Arthur e a Priscila oravam, essa sandália era como se fosse uma botina mesmo, e os cravos dessa botina, eu quero que você imagine, em vez de ser aquela sola de borracha onde tinha os cravos, esses cravos eles eram de ferro. Então, ou seja, na hora que o soldado ele se fixava no chão, ele literalmente ele estava preso no chão, então aquilo lhe dava estabilidade. Então veja que quando nós vamos entender que quão belos são os pés daquele que anuncia o evangelho, nós estamos falando que os pés dessa pessoa são pés estáveis, são pés de pessoas que estão fixados numa boa terra. Olha aí, a semente ela foi lançada em vários lugares, mas quando ela cai numa boa terra, ela frutifica. Então ali eu tenho os meus pés fixados de uma forma onde eu não vou cambalear. E ali tem um adjetivo que ele fala que é as sandálias da paz. E aí eu vou deixar para o nosso estudante de grego aqui, ele vai falar a respeito do que significa a palavra paz. Porque paz, ele vai dizer no Antigo Testamento shalom, mas no Novo Testamento, naquilo que Paulo está falando, ele está falando sobre eirene. E eirene significa ausência de conflitos ou uma manutenção
do sossego contra levantes do inimigo. Isso me faz entender que quando eu tenho, e nós vamos falar depois sobre o capacete da salvação, que tem uma vinculação aqui, Isaías ele vai dizer que aquele que tem cujo propósito no Senhor, ele manterá em paz. Então, quando olha de novo a vinculação com o cinto da paz, eu tenho o cinto da paz muito bem preso, afivelado. Agora, os meus pés estão fincados. Agora, é meio nojento isso que eu vou falar. Mas o soldado romano, naquela prensa que era o pé dele, imagina ele numa batalha correndo, quando ele ia contra o inimigo, aquilo era para ferir o inimigo. Isso me faz entender que os meus pés têm que ser sólidos na rocha, para que eu não venha cambalear. E aí, em Romanos vai dizer que em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, eu, corpo de Cristo, Cristo, cabeça, debaixo dos meus pés, esmagando Satanás. Essa é a autoridade e o poder que nós crentes temos. Amém. Não, você falou que ia deixar a definição de Irene para mim, mas você já falou tudo. Parabéns, porque você está chegando lá, né? Eu não quero completar nada sobre Irene, justamente porque é isso, né? Um termo que me vem à memória é quietude, né? Esse ambiente da quietude. Agora, olha que interessante, né? Sobre a sandália, sobre os pés, calçar os pés, com a preparação da sandália, aí eu vou na semântica da palavra eirene, né? Que ela é, na verdade, a junção de duas palavras gregas, que seria o eiro, né? O eiro, ele tem o significado mais próximo de fazer, servir, ele dá a ideia de ação, né? E o final, eine, né, que seria mais vinculado mesmo à paz, vai dizer ou vai girar em torno de uma paz que é intencionalmente produzida. Então, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz significa, sobretudo, intencionalmente, desejar produzir paz por onde eu passo, ser um reprodutor da paz, ser um plantador da paz. E não à toa, né, calçar os pés. Os pés são aqueles que deixam as pegadas. Quando eu oro nessa direção, a minha oração sempre é a seguinte: Senhor, eu quero calçar a preparação do Evangelho da Paz, para que a pegada que eu vou deixar não seja a marca do Paulo, mas seja a marca do Evangelho. A pegada que eu quero deixar por onde eu vou passar deve ser a pegada do Evangelho. Mas essa é uma oração pessoal minha. Agora, me permita, Arthur, migrar para o escudo da fé, né? O nosso próximo assunto. Tempo! Deixa eu só falar uma coisa que está aqui comigo, eu não posso deixar você passar só. Tá na Quando a gente fala de... Rapidão, prometo. Sapato, para mim, calçado, pé, me leva no primeiro texto lá de Abacuque. Né? Ele me faz andar em lugares altos. Né? O que me mostra que caminhar com Deus é algo que me traz segurança. Né? Uma das principais funções do sapato, né, da sandália, no caso do soldado, e se você for hoje alguém que gosta de fazer caminhada de aventura ou fazer trilha, você vai perceber que uma das principais funções daquelas botas, né, que você vai comprar hoje de caminhada, tem a principal função dela qual que é? Primeiro, proteger o seu pé de espinho, de pedra, aí o segundo é para você ter aderência, para você não escorregar, né? E o terceiro, se caso acontecer qualquer coisa, é um sapato leve. Então, ele me mostra, cara, que vestir a sandália da paz, preparação da paz, é algo que me traga segurança para que eu possa avançar pregando o evangelho. Então, quando eu visto aquela sandália, eu me sinto seguro.
porque quando eu estou com ele, ele me faz andar em lugares altos. Agora pode seguir. Top, top, top. Não, pensando então no escudo da fé, né? Que é o nosso próximo elemento da armadura. Eu quero sobretudo, a função do escudo a gente sabe, o escudo ele é uma proteção, né? Mas não uma proteção qualquer. A palavra ela fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé. A fé ela é um instrumento de salvação, ela é o caminho da salvação, ela é aquilo que nos insere dentro do ambiente da salvação. Lá em Lucas 18, a partir do verso 30 e 35, a palavra vai contar acerca do episódio no qual Jesus encontra um cego, embora o nome Bartimeu não esteja em Lucas, tudo aponta, né, olhando para os outros evangelhos, que é de Bartimeu que que o evangelho está falando, e a palavra diz que esse cego, né, no caminho de Jericó, esse cego gritava para Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né, e Jesus manda buscar, trouxeram ele, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça para você? E ele diz, eu quero tornar a ver. E lá no versículo 42, a palavra diz que após operar o milagre naquele cego, Jesus diz, a tua fé te salvou, né? A fé como elemento de salvação na vida daquele sujeito, né? Sobretudo, o escudo, ele representa exatamente isso, a nossa convicção de que a salvação ela é um fator externo, porque ela não é inerente a nós, mas que uma vez que está grudado, né, uma vez que está acoplado ao braço do guerreiro, passa a fazer parte do guerreiro, né? Então a salvação é um fator externo, mas que eu lanço mão dela, eu escolho embraçar esse escudo, e ele passa a fazer parte da minha indumentária. E uma coisa que eu costumo dizer acerca da fé, e eu já rolo a bola para o Wilson, é que o meu escudo, ele deve servir, isso é uma perspectiva de guerra também, o meu escudo ele deve servir para proteger, inclusive, quem está atrás de mim, né? Eu preciso entender que a minha fé, aí o Arthur, no final do bloco anterior, falou acerca da esterilidade, né, do cristão castrado, do crente estéril. Eu preciso entender que a minha fé, que o meu escudo, ele tem sim a finalidade de me salvar, mas a salvação nunca é apenas uma graça alcançada. A salvação é também um ministério adquirido. A partir do momento que eu sou salvo, eu sou agraciado pela salvação, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então isso é real, eu sou agraciado pela salvação. No entanto, eu também sou responsabilizado pelo ministério da salvação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e ele vos deu o ministério da reconciliação. Então eu sou salvo, né, mas a minha salvação ela precisa proteger quem está atrás de mim. Ela precisa ser comunicada aos discípulos que estão se espelhando em mim. Ela precisa ser comunicada, ser multiplicada. Eu preciso fazer com que essa salvação chegue a outros. Né? Salvação como graça alcançada, mas também como ministério adquirido, é o que eu penso acerca do escudo. Vamos lembrar algo muito interessante, e aí vou voltar para o aspecto histórico, né? Eu gosto muito, eu sou suspeito. O Arthur ele não sabe, prezado, você que está nos assistindo, se você já prestou atenção no símbolo dos paroleiros, lá ele tem um copo de café e uma cuia. E o nosso querido decano, ele tem a cara de pau de usar um copo do Homem-Aranha. Eu peço perdão a você que está nos assistindo e nos ouvindo. Falta no símbolo dos paroleiros uma vaquinha. Mas voltando aqui, depois desse lamento... O momento do desabafo. Esse momento de desabafo. Um minuto de silêncio. Hashtag pronto, falei. É que historicamente tinham dois tipos de escudo. Um que você, quando você lê Salmos, você vai ver que ele fala sobre o broquel. O broquel era um escudo pequenininho,
né, que ele usava aqui, mas aquele escudo não era o escudo para se defender propriamente, né? Mas ele tinha um escudo alto, que era um escudo que vinha da cabeça ao pé, como se fosse uma porta mesmo, e ele era revestido 6 vezes por um couro muito duro. Agora, olha que interessante, esse couro ele denota que houve uma morte de um animal inocente. Esse animal inocente, ele derramou sangue por mim e por você, nesse caso, por um soldado romano. Tem alguma coisa a ver isso com salvação? Vai muito mais além. Por quê? Esse couro, se ele não fosse tratado na água e no óleo, ele ressecava. E aí ele perderia o soldado, aquele escudo, que é o escudo da fé, ele acaba perdendo a sua utilidade, porque o couro, ele perdendo essa sua elasticidade, essa sua flexibilidade, ele se tornaria duro e ele começaria a se desgastar, perdendo a proteção. Muito bem, um animal teve que morrer, derramar sangue para que houvesse aquele couro ali, alguma coisa remetendo para Jesus. Número 2, o soldado romano, diariamente, ele tinha que passar o óleo sobre aquele escudo. Nós já falamos aqui na parola passada sobre a unção. Então é necessário que eu e você estejamos envoltos com o Espírito Santo. Ou seja... Peraí, você falou 2 coisas que vai caber em cima daquilo que eu quero colocar. A palavra, o Salmo 91, versículo 4, fala do broquel. A palavra hebraica para broquel é choquerá. Sabe o que significa choquerá? Ao redor. Ao redor. E aí... né? E aí, quando você pega a questão de também você passar pela água, a palavra do Senhor vai dizer lá em João, vós já estáis limpos pela palavra. Então, veja, de novo, nós estamos tocando no cinto da verdade. Então, olha como o escudo da fé ele está pautado na unção, no mover do Espírito, no propósito de salvação, no conhecimento da palavra. O irmão Reagan, ele fala que você não vai conseguir alcançar um nível de performance da tua fé se você não souber o que a palavra diz a respeito dela. Então, ou seja, se eu não conheço a palavra, eu não sei como executar a palavra. Então, veja que aquele meu ato profético, aleluia, que eu fazia de manhã, não tinha nada a ver. E por isso que eu só levava lapada durante o dia. Porque eu podia estar pegando, levando a couraça, entrando no carro até assim. Deus olhava e falava, Gabriel. Ah lá, o menino não entendeu ainda. Mas você que está nos ouvindo hoje, você já entendeu que esse escudo da fé, ele requer que você tenha o conhecimento dos aspectos legais e vitais daquilo que Jesus fez por você na cruz. Mas não somente isso, você também saber interagir com isso de acordo com o que a palavra diz a seu respeito, sabendo que há uma unção disponível para você. Will, só uma observação antes do Arthur pegar. Aí a gente vê o risco, né, até completando a forma que você abriu o primeiro bloco e essa fala sua agora, a gente vê o risco de orar o que a gente não entende, né? Olha, eu me lembrei da declaração de Jó, lá no capítulo 42, quando ele fala assim, olha, eu falava acerca de coisas que eu não sabia, coisas que ainda eram maravilhosas demais para mim. Elas estavam muito além do meu conhecimento, do meu entendimento. Lá em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo, a partir do verso 14, ele fala assim, ó, por esta causa eu me coloco de joelhos. Né? E no final, na compreensão ali, nos versos 18 e 19, ele fala assim, para que vocês compreendam a altura, a largura, a profundidade, o comprimento,
né, do Senhor, para que vocês tenham uma compreensão tão grande, e a conclusão do versículo 19 é para que vocês alcancem a plenitude de quem é o Senhor, né? Alcançar aquilo que é inalcançável, entender aquilo que é ininteligível, né? Discernir aquilo que ninguém discerne. Isso é santificação, isso é santidade, né? Então, ir além, o quanto é importante a gente saber o que a palavra, como a palavra nos identifica, e na nossa conduta de oração, na nossa vida de oração, a gente orar em conformidade com aquilo que a gente entendeu, com aquilo que a gente compreende da palavra. Eu quero só encerrar esse bloco aqui. Aí dentro do contexto do escudo, é importante a gente falar isso. No mês passado nós falamos a respeito do tema unção, e aí numa das palavras a gente fez a explicação de que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Significa um ungido. E aí, da mesma forma, eu quero trazer aqui uma explanação da palavra diabo. Né? Diabo também não é o sobrenome do cão, do pé peludo, do pé rachado, do cabeça pontuda, o jeito que o Paulinho gostava de chamar ele lá, mas diabo ele vem do grego diabolos. São duas palavras, dia e bolos. Dia significa penetrar. Bolos significa arremessar um objeto, uma coisa, uma bola, uma pedra, qualquer coisa assim. Então, diabo vem aqui, é um dos nomes, mas o significado é aquele que arremessa constantemente para penetrar. Olha só que coisa interessante. Aí, quando a gente fala de escudo, é exatamente isso. Porque a palavra vai falar que o escudo tem a função de anular os dardos inflamados do maligno. Ele que constantemente vai lançando coisas, né, na nossa cabeça, né, e aí a gente volta para a palavra passada, quando a gente citou o texto, o livro da Joyce Meyer, né, O Campo de Batalha da Mente. Então, as setas elas são lançadas diretamente aos nossos pensamentos, diretamente dentro da nossa mente, para lançar dúvida, que foi aquilo que o Paulinho falou, né? O objetivo de Satanás é fazer com que você erre o alvo. Aliás, errar o alvo é a definição da palavra pecado. Se você pegar no original, pecado significa errar o alvo. Então, o escudo aqui, ele tem uma função importantíssima, que é anular as mentiras que Satanás lança na sua cabeça. E isso só pode ser feito de uma forma, com fé. Aliás, o escudo romano, ele era feito sob medida. Né? Se você for pegar lá, cada soldado que chegava, eles mediam a altura, igual que você chega no exército brasileiro, cada capacete tem a medida certinha da cabeça. Você chega lá, o capacete, o coturno e tudo mais. Então, o escudo também, ele obedecia ao tamanho do soldado. Imagina eu com 1,70 m com o escudo do Paulinho, que tem quase 2 metros de altura. Né? Então, tem que ser proporcional. E a gente pode trazer isso para a realidade da medida de fé que Deus derrama sobre cada um de nós. E aí eu vou trazer de novo para o contexto que eu quase sempre falo, né? A porca da mania que a gente tem de se comparar com os outros. Ah, porque fulano tem mais fé, fulano tem menos fé. Gente, a porção de fé que foi derramada sobre você, ela é mais do que suficiente para que você anule as mentiras do diabo sobre a tua cabeça. Elas são mais que suficientes para que você impeça a formação de fortalezas na sua mente. Filipenses 3,16, né? Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Desse jeito. Bom, vamos chegar ao final, então, dessa parola de número 85. Gente, me perdi na contagem, eu acho que é 85 que nós estamos. Mas a segunda, dentro do tema Batalha Espiritual. Sabadão estaremos de volta com mais 2 partes da Armadura de Deus. Esperamos vocês no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Até lá. Tchau, tchau.